Boa noite a todos, presentes e virtuais. Hoje nós vamos dar... Sem ligar não vai. Hoje nós vamos usar o 13º e 14º capítulos de Nos Domínios da Mediunidade. São dois capítulos muito importantes, a começar com pensamento e mediunidade. O que não está indo, hein? Espera aí, doutora. Tem que ligar alguma coisa. Já não vai ligar? Não? Para eu poder comandar, então. Bem improvisado, né? Nós vamos estudar hoje, o que vamos estudar está relacionado com a associação, sintonia, que é a base de tudo o que respira, o que vive, o que estuda, o que evolui no universo. Aprendemos com Allan Kardec e Chico Xavier que nós vivemos num regime de comunhão, em que pensamentos, palavras e atos são importantes quando voltados para o bem. Aprendemos na questão 459 de O Livro dos Espíritos que há uma pergunta de Kardec, né? Se os espíritos influenciam em nossas vidas, a resposta é direta. De comum, são os espíritos que nos dirigem. Então, nós só poderemos compreender melhor isso se estudarmos a base de tudo: pensamento, as suas propriedades e o que eles representam em nossas vidas de comunhão. Nós estamos no final da reunião em que Dona Celina, Eugênia, Antônio de Castro funcionam como médiuns. E o benfeitor Clementino é que dirige a reunião. Quem dirige como encarnado é o Raul, que segue diretamente a orientação de Clementino. Então, Dona Eugênia, aliás, Dona Celina, ela, como vocês sabem, é a médium mais fiel da reunião em curso. E ela se prepara, então, para receber a mensagem final do mentor. André Luiz descreve que há um brilhante feixe de luz que se acopla sobre a cabeça de Dona Celina. Está exatamente acima da cabeça dela. E ela se encontra completamente desligada do corpo físico. Mas o que é interessante é a orientação ou ensinamento que André Luiz dá a partir da palavra de Clementino. Dona Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Então, o que há de excepcional ou de curioso
nessa mensagem final é que Dona Celina vai receber a mensagem de um espírito que não se encontra espacialmente na reunião, está à distância e vai transmitir a mensagem através dela. Queria que vocês reparassem que o fenômeno, no caso da Dona Celina, é o mesmo. É a psicofonia sonambúlica ou inconsciente. E por que eu chamo a atenção? Porque exatamente no começo, André Luiz diz que ela está completamente desligada do corpo físico. Quer dizer, a maneira como Dona Celina traz a mensagem do mundo espiritual é de psicofonia sonambúlica, estando ou não o espírito espacialmente junto daquela reunião. Não importa se ele está ou não no espaço da reunião. O fenômeno é o mesmo. Bem, como é óbvio, Hilário Silva, que está começando a aprender, nós sabemos que André Luiz já tem bastante estrada, já sabe bastante sobre o assunto, mas Hilário, então, fica impactado. Como é possível isso? Um mentor estar à distância e transmitir, né, a mensagem. Clement Aulus pede para que ele se lembre do fenômeno de radiofonia e televisão. Quer dizer que a pessoa pode ouvir e ver se estiver em perfeita sintonia com a mensagem. Ela assimila a corrente mental que a solicita e irradiará a comunicação, lição, através da psicofonia sonambúlica. As células cerebrais e as energias nervosas estão como sendo teclas ajustadas de um piano. Então, queria lembrar com vocês que na psicofonia sonambúlica, o que acontece é que o médium está dormindo. Ele se retira é como se ele estivesse dormindo. Ela se retira do corpo, não tem conexão com o córtex cerebral, com a consciência, e o espírito manipula, manobra as correntes mentais como se ele estivesse junto dela. Não importa o espaço e o tempo nesse tipo de comunicação. Diz Aulus, ou a entidade, aliás, começa a falar: nossa alma vive onde se lhe situa o coração. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Quando nós nos ligamos ao bem, progredimos. Quando nós estamos envoltos em problemas de egoísmo, nós conectamos com as trevas. Então, através do pensamento, nós já podemos escolher
se estamos na ala do progresso ou se caminhamos no egoísmo e sintonizamos as trevas. É escolha nossa. E é uma escolha de todos os dias, de todos os momentos. Nos domínios do espírito não existe neutralidade. Ou vamos para o progresso, ou ficamos retidos nas trevas do egoísmo. Não existe neutralidade. É mais ou menos, é morno. Não. Não existe o morno e não existe o mais ou menos. É uma questão de escolha. E essa escolha, ela é muito incisiva. Não há neutralidade. Se temos consciência pesada, nós atraímos forças semelhantes. Tudo que nós emitimos vem de volta na mesma proporção. Esse benfeitor, que está à distância, diz o seguinte: a obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Conúbio é ligação, né? Então, a obsessão é sinistra ligação da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Vai depender da natureza das nossas inclinações. Então, conforme sejam as nossas inclinações e desejos, nós atraímos a animalidade, as vibrações mais primitivas, inferiores. Quem mentaliza angústia e crime vai permanecer o dia todo, o mês todo, na angústia e no crime. Vejam vocês, né, o alcance de uma rádio, de uma televisão que esteja favorecendo o crime ou divulgando o crime detalhadamente, nas suas minúcias. E as mentes que estão gravitando em torno desse programa de rádio ou de televisão, seguindo passo a passo o crime, como se estivesse mostrando abutres sobre carniça. É a mesma coisa. Então, segundo a natureza das nossas inclinações e dos nossos desejos, nós atraímos. E essa atração, para quem mentaliza angústia e crime, será a angústia e o crime que nós vamos viver e reviver ao longo do dia, quiçá ao longo de meses e anos. Um viciado, por exemplo, que vive numa família onde existe um santo, ele não vai perceber que ele está diante de um santo. Por quê? Porque ele não tem condições de sintonia. Ele não sintoniza. Ele está sintonizado em outro desejo. Ele está ligado
a um outro campo de ação. E ele não percebe. Puxa, mas você passou tantos anos ao lado de uma pessoa absolutamente santa e não se deu conta? Não me dei conta. Ou a pessoa acha um absurdo que a gente pergunte. Por quê? Porque ele não teve condições de sintonia. Estava sintonizado no vício. Não sei se foi aqui que eu contei, mas de uma senhora que encontrou um amigo que era viciado no jockey, jogava nos cavalos. E ela encontrou numa corrida normal do ônibus e viu quando ele desceu em frente ao jockey e se despediu dela. Só que ela ficou sabendo que ele havia morrido 3 meses atrás. Né? O que mudou na vida dele? Nada. Ele continua fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Então eu acho interessante que as pessoas perguntem o que está acontecendo com A, B ou C no mundo espiritual. É só perguntar o que ele fazia. E a gente vai encontrá-lo fazendo a mesma coisa. Então, o mentor continua. Vigiemos o pensamento. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Todos nós procuramos o pecado no exterior. Todo mundo pode ser diabo a nos tentar, né? A trazer-nos sempre momentos de tentação. Lê do engano. A tentação vem de dentro. E só nos sentimos atraídos porque somos viciados naquilo que dizemos que é tentação do demônio. Então, essa mensagem não deixa dúvida nenhuma de que os pensamentos que cultivamos, as ideias que forjamos, nos farão anjos ou nos farão demônios. O problema é todo nosso, é escolha nossa. Nós só conseguiremos melhorar ou conseguiremos seguindo nas asas dos anjos se lutarmos pela renovação mental e essa renovação mental seja favorável ao bem, à caridade, ao amor, ao entendimento. Senão, não há possibilidade de melhora. Não se satisfazer com o rótulo religioso. Temos falado várias vezes aqui. Não adianta entrar para uma religião se a religião não entrar dentro da gente. Não adianta. O imprescindível na vida material, na nossa vida de cada dia, é que a religião surta efeito verdadeiramente salutar dentro de nós. Do contrário, não adianta o título. O título é o título, nada mais. Nós temos, para com a religião, um compromisso sagrado. É o dever de melhoria. Aproveitar os ensinamentos para melhorar. E aí vem o que o mentor fala. Ninguém é realmente espírita
à altura desse nome, tão só porque haja tenha tido, né, a cura de uma doença, como por exemplo a escabiose, que ele fala no livro. Médium não é somente comunicação entre visíveis e invisíveis. Nossas manifestações de cada dia é que falam do tipo de ligação que nós estamos trazendo à Terra. Quais são as nossas atitudes? O que verdadeiramente estamos vivendo. As almas convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora. Nós poderíamos alegar: mas o Cristo é o Cristo, eu estou muito distante dele e dos apóstolos. Reconhecer isso é uma grande virtude, mas isso só não basta. É nos contentarmos com pouco. Porque o que o Espírito está dizendo aqui é que nós temos de dar frutos de cristianismo. E a frase é absolutamente espetacular. As almas convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora. O que significa que ele não está perguntando se nós somos Jesus Cristo e nem discípulos dele. Ele está dizendo se nós fomos tocados pelos ensinamentos de Jesus. O que quer dizer que cada um de nós pode começar a ser, sim, um seguidor dele. Porque se a gente for adiar indefinidamente, porque não tem capacidade, nós nunca nos esforçaremos para sermos melhores. Esse é um engano nosso. Eu posso dizer assim: estou muito longe do que tenho aprendido. Mas, em nome de Jesus e daquilo que eu já recebi, eu sou o que sou. Mas para a gente cuidar que eu sou o que sou, tem que estar implícito ali o esforço que nós estamos fazendo para mudar. E é isso que é válido no mundo espiritual. Quanto nós temos nos esforçado para não responder negativamente, com cólera, com ódio, para cultivarmos o perdão, é isso que vai constar da nossa ficha. O esforço que nós estamos fazendo. E não dizer: eu nunca vou conseguir. Isso é muito fácil. Não é algo realmente que a gente consiga numa encarnação só. Mas é possível fazer exercício para isso. E não dizer indefinidamente que estamos muito longe. Estamos muito longe, mas dentro do possível, eu sou o que sou. E aqui, algo que eu cito muito nos meus seminários, nas palestras, porque é realmente extraordinária a frase. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Nenhum médium deve esquecer isso. A mensagem que ele receber vai caminhar no leito do pensamento que ele cultiva. Pensamento que ele estuda, nas ações que ele edifica, nas palavras que ele fala. Por quê? Porque é isso que o Espírito conta como matéria-prima. Então, não se esqueçam disso. O mentor, através da Dona Celina, falando: o pensamento é tão significativo,
na mediunidade, quanto o leito é importante para o rio. Jesus espera, pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Então, nós que estamos sempre achando Jesus é Jesus, discípulos somos discípulos, ele pensa o contrário. Ele diz, eu conto com todos, eu não esqueço nenhum. Por quê? O que ele quer? Ele quer mensageiros humanos que sejam capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Mas para fazer isso é preciso humildade. E onde está a humildade entre os humanos? Esse é o problema-chave. Essa é a questão-chave. Bem, educação de si mesmo e serviço desinteressado a favor do próximo. Esse é o compromisso do médium. Vejam bem, educação de si mesmo e serviço desinteressado a favor do próximo. Um grande amigo nosso, Marujo, escreveu e está aqui um lembrete para o médium passista. E eu não esqueço do entusiasmo dele ao nos relembrar isso. Ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e plena confiança no poder divino. Foi inspirado nosso querido Marujo, que já está no mundo espiritual. Por quê? São lembranças aos passistas e aos médiuns em geral. Nós precisamos desdobrar, nós precisamos conhecer. Qual é o dever do médium, segundo o benfeitor? Comunhão com a divina providência através do conhecimento. O médium não pode deixar o livro na estante da biblioteca. Ele tem que ler. Porque é o conhecimento que vai favorecer a mensagem que o espírito quer divulgar. Ele precisa aumentar em valor mental. E ele só aumenta em valor mental se ele estudar. Mas isso só não basta. O médium precisa plantar bondade. Para ser digno do intercâmbio mediúnico, ele tem que plantar bondade. Ele tem que ser útil. Ele tem que levantar pensando o que ele pode fazer para melhorar o mundo. Através de ações simples. Não precisa ser um grande herói, nem grande heroína. Nada disso. O que precisa é de pequenas ações no dia a dia que sejam úteis. Úteis para a gente mesmo e para a nossa comunidade. Precisamos ser úteis. E precisamos descobrir como é que vamos ser úteis. Ainda o mentor. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Trabalhadores que se dediquem ao crescimento
a elevação de si mesmos. O universo é a projeção da mente divina e a Terra é produto da mente humana. Segundo Emmanuel, nós já tivemos várias destruições, umas 4 mais ou menos. Mas as mais recentes são da Lemúria e da Atlântida. A Lemúria e a Atlântida amadureceram como civilizações que construíram segundo os seus interesses. E agora chegamos ao ápice da civilização ariana. A Lemúria foi destruída, não existe mais. A Atlântida também não. E a Ariana está por um fio. O último segundo da prorrogação. E o que eu estou querendo dizer? Que o que está no mundo é projeção da mente humana. Que Deus tem o direito de gostar ou não. E se ele não gostar, por que ele conserva? Por que conservar? É bonito ver a terra extraordinária que Jesus fez ser destruída? É bonito isso? O que nós estamos apresentando como civilização? Tá certo. Vocês têm razão de dizer. Há coisas belas e há coisas ruins. Mas ultimamente, vamos confessar. Porque a espiritualidade superior tem que aceitar essa projeção da mente humana que é destrutiva. Qual razão? Chega um momento que há uma voz que diz basta. Chega. A projeção do universo que eu fiz é de paz, é de serenidade, é de maravilha, de beleza. E o que vocês construíram? Então, isso é muito importante. Não basta ver ou ouvir, ou incorporar espíritos, para a gente ter respeitabilidade. Então, o universo é a projeção da mente divina e a Terra, projeção nossa. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais evoluímos. Nesta mensagem maravilhosa está esta frase que também a gente cita muito. Amor e sabedoria são as asas com que fazemos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. A palavra esclarece. O exemplo arrebata. Então, estudar é bom, falar também, mas exemplificar é ouro, é a finalidade maior. Cristo é a meta de nossa renovação. O que nós precisamos, segundo o mentor, é amanhecer no puro pensamento que opera no bem. Já amanhecer assim. E cultivar o pensamento assim. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Então, voltando à questão
de não sermos Jesus nem seus discípulos, mas que ele espera de nós exemplificação. Então acho que o termo ideal seria esse: dai-nos força, Senhor, para nos aproximarmos dia a dia da vossa bondade, dentro da singeleza evolutiva em que nos encontramos. E nada mais nos será exigido senão isso. Mas infelizmente, esse tão pouco a gente não consegue ainda. E agora entra um capítulo que vai exemplificar tudo isso que eu estou falando. Chama-se Em Serviço Espiritual, que é o 14º. Aparece Abelardo Martins, que é o esposo de Dona Celina, que já está desencarnado. A condição espiritual dele não é a mesma de Dona Celina, porque ele ainda está profundamente arraigado aos hábitos terrestres, e ela não. No começo da desencarnação dele, ele tentou vampirizar a Dona Celina, a própria esposa, mas não conseguiu. Ligado a ela, começou a viver no espaço mental dela e percebeu que somente o autoaperfeiçoamento é que o faria aproximar-se mais da esposa. Felizmente, depois de sofrimentos, ele passou a segui-la mais de perto, uma vez por semana no culto do Evangelho no lar. E ele pediu trabalho, lhe foi dado. E o trabalho que lhe foi dado foi num posto de saúde para cuidar dos loucos, dos enlouquecidos. Então, ele tem o Libório dos Santos, que comunicou-se na reunião, como um dos seus tutelados, alguém que ele precisa ajudar e que se encontra nesse posto de assistência do umbral, onde ele dá, então, um suporte, porque ele cuida dos doentes. Bem, ele, então, trabalha em um refúgio para desesperados, estabelecimentos de recuperação que existem no mundo espiritual, para onde vão muitos irmãos nossos que ainda não conseguem equilíbrio. Ou eles regressam às linhas de aflição após a desencarnação, ou eles sobem para uma recuperação melhor depois de passarem pelo umbral. E eles encontraram o Libório, que vampiriza a noiva que ele deixou no mundo material. Não sei se vocês lembram do caso, mas foi a psicofonia consciente da Dona Eugênia quem recebeu o Libório, que ele saiu para o carnaval. Estão lembrados? Saiu para o carnaval e quando ele voltou, a mãe já estava praticamente morta, porque ele levou o dinheiro dos remédios, E ele então comunicou-se na reunião, e ele vampiriza a noiva, porque ele também morreu antes do tempo, foi um suicídio indireto. Se não há criação de novos pensamentos, a pessoa fica mergulhada durante todo esse tempo aí. Por que ele continua com ela, Porque ambos temem a separação, porque eles têm hábitos já muito cristalizados. Isso, por exemplo, é o que acontece em muitos casos de viciados em álcool, drogas e outros vícios.
o espírito não consegue sair, nem o encarnado, nem o desencarnado. Aqui deu-se o seguinte: a noiva procurou o centro espírita porque ela se sentia abafada pela perseguição do Libório. O Libório se comunicou e eles afastaram o Libório dela. E o que aconteceu? Ela foi atrás dele. Não me abandone. Então o Hilário falou assim: mas escuta, ela não foi atrás do centro espírita para poder se libertar da obsessão? Então, a resposta do Aulus: isso é o que ela julga querer. No íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado. Milhares de pessoas são assim. Então, nós estamos estudando o pensamento, não é? Então, resolvi trazer o 14º, que é o atestado cabal de que é o pensamento que nos dirige. Ela foi pedir ajuda ao mundo espiritual, ao centro espírita. Quando ela se viu livre da influência do Libório, que ele foi afastado, ela não aguentou. Porque o próprio vício dele a alimentava. Né? Então, o benfeitor chama a atenção por quê? Por que é difícil livrar a pessoa do vício, seja ele qual for? Porque a pessoa não substitui esse vício por algo construtivo. Ela mesma está tão subordinada àquele tipo de pensamento que é como se ela patinasse na mesma lama o tempo inteiro e volta a fazer tudo de novo. Então, o capítulo 14º é exatamente, né, o exemplo mais fácil que se tem da aplicação dos nossos pensamentos e como eles nos dirigem. Registram doenças e se adaptam a elas. Evocam de novo as enfermidades. Comprazem-se na posição de vítimas. Isso acontece na maioria dos casos de obsessão. Fascinação mútua. E um fato interessante, como Dona Celina estava prestando assistência ao Libório, juntamente com o marido, a noiva, desligada do corpo físico, quando entra no quarto onde o Libório está sendo tratado, ela fica com ciúme da Dona Celina, que ela via ali perto. Então, vejam bem, a nossa situação de encarnados é muito interessante, né? É muito interessante. Quer dizer, nós vivemos realmente em volta dos pensamentos que nós criamos. E a partir daí, né, o céu ou o inferno é o limite, né? Agora é o Hilário. O que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. E aí o mentor termina, né? Sim, a inércia é simples ilusão. E a coleção toda do André Luiz é assim. Não existe espírito que tenha despertado para o Cristo sem serviço. Arruma sempre alguma coisa para fazer. E quem não arruma, também não tem merecimento. E sabe que não vai ter merecimento.
terminamos por hoje. Alguém gostaria de perguntar algo? Ou fazer alguma anotação que por acaso eu tenha esquecido? Obrigado. Cadê ela? Vou brincar na escada. Sabe que ela saiu? Eu sei o pergunta aqui, doutora. Doutora, no caso do vício, do obsediado ou do alcoólatra, na maioria das vezes é vício compartilhado, não é isso? É, Até o drogadito também. sim. Como está no livro, mesmo ela está dizendo que ela tinha tendência já de outras encarnações no vício, né? Ele e ela. Sim, as questões, elas apenas mudam de século, né? Nós mudamos de cenário, mas não mudamos os corpos, né? Somos os mesmos. O vício, né? Nós consideramos, inclusive na Obsessão de Suas Máscaras, como algo anímico, 50% e 50%. É o encarnado e o desencarnado junto. Nós não separamos. E como nós estamos vendo, a situação é essa. Quer dizer, são os nossos pensamentos que atraem os espíritos desencarnados. E isso fica muito claro. O que está na questão das drogas, o que é difícil, é que nós teríamos que deixar esta via neural, quer dizer, esse caminho do cérebro, nós teríamos que não ter uma via neural como se estivéssemos sempre patinando na lama, quer dizer, vai e volta, sem poder sair. Nós tínhamos que ter prazer por outra coisa que substituísse aquilo que se constituiu numa constante na nossa vida. A questão difícil está aí. Como é que nós vamos substituir o vício por algo prazeroso e que seja construtivo? Por isso que o Dr. Laranjeira, né, da Unifesp, ele sempre se acerca de pessoas religiosas para poder ajudar no tratamento dos drogaditos. Por quê? Porque eles já estão percebendo que a religião pode ser, sim, um caminho para substituir um vício por um prazer construtivo. Isso já se está descobrindo. É difícil, é lento e nós ainda não temos fórmulas cabais, né? Isso acontece pelo livre-arbítrio do drogadito, mas que nós podemos ajudar, podemos. As sementes podem ser lançadas. Mais alguém? Vamos trabalhar.